Olá, tudo bem? Vamos então agora fazer uma aplicação das duas equações que nós apresentamos no vídeo anterior, sobre a variação de preço e a variação de quantidade quando a gente compara o orçado versus o realizado. Para isso, para essa demonstração na prática, eu trouxe aqui o caso da radiologia do Hospital Samaritano Limitada. Então, olha só esse caso, olha só o enunciado dele. O setor de radiologia do Hospital Samaritano estabeleceu os valores padrão para o serviço de raio-x de membros superiores e inferiores encaminhados pela ortopedia. Estes valores são usados para a estimativa de gasto do setor para esse tipo de procedimento. Então está aqui a ficha técnica, ou seja, o padrão de gasto para o raio-x. Material. Então se gasta o chassi radiográfico, uma unidade para cada raio-x e o valor do chassi R$ 150. A mão de obra é estimado meia hora de mão de obra por procedimento, por raio-x, e remunera essa mão de obra R$ 100 a hora. No mês de setembro, foram feitos 3.000 raio-x. E a contabilidade no mês de setembro registrou as seguintes informações sobre os procedimentos de raio-x de membros superiores e inferiores do hospital. Então está aqui a tabela do custo real. O custo real foi o seguinte: nós efetivamente gastamos 3.160 chassis radiográficos e esses 3.160 custaram R$ 505.600. Então eu tenho o total de gasto com chassi e a quantidade consumida. Mão de obra, eu paguei R$ 216.000 de mão de obra no apontamento de 1.800 horas de mão de obra desse setor de raio-x. Bom, então aqui em cima eu tenho a quantidade padrão por procedimento, por raio-x, e aqui embaixo o total que eu gastei fazendo 3.000 raio-x. Bom, vamos começar primeiro identificando o gasto unitário, quanto custaria cada raio-x. Então, cada raio-x gastaria um chassi radiográfico que custaria R$ 150, mais a mão de obra, que seria meia hora de mão de obra, R$ 100, o que daria R$ 50. 150 com 50, R$ 200 custaria cada raio-x feito então no Hospital Samaritano. Se cada raio-x custava R$ 200, agora eu vou começar a fazer a análise das variações, onde eu vou comparar quanto deveria custar 3.000 raio-x e quanto realmente custou os 3.000 raio-x. Então aqui em cima, eu vou primeiro, nesse primeiro quadro, trabalhar o custo total padrão para 3.000 raio-x. Então o chassi radiográfico, 3.000 procedimentos, gastando um chassi por procedimento, daria 3.000 chassis. Vezes R$ 150, R$ 450.000 é o quanto eu deveria gastar. De mão de obra, para 3.000 procedimentos, meia hora para cada raio-x, daria 1.500 horas. A R$ 100, que seria o padrão, daria 150.000. Logo, 450 com 150, R$ 600.000 seria o custo total para se fazer 3.000 raio-x. Logo, R$ 200 por raio-x. Agora, o que realmente foi consumido no mês de setembro no Hospital Samaritano? O que foi consumido foi 3.160 chassis que custaram 505.600. Aí eu dividi o total do custo pela quantidade de chassi. Acabei descobrindo que ao invés de 150, eu acabei pagando R$ 160 por cada chassi. Paguei mais caro. E de mão de obra, nós tínhamos lá os apontamentos que dizia que nós consumimos 1.800 horas, que custou R$ 216.000. Eu dividi 216 por 1.800 horas, descobri que nós pagamos em média cada hora R$ 120. Logo, somando o gasto com chassi mais mão de obra, dá 721.600. Para 3.000 procedimentos, olha aqui, então o custo médio de cada raio-x, R$ 240,53 ao invés de R$ 200. E no total, se a gente comparar o custo padrão total, que deveria ser R$ 600.000, com o custo real total, que foi 721.600, nós temos agora um desafio
é explicar por que no Hospital Samaritano, no mês de setembro, na unidade de raio-x da ortopedia, nós gastamos 121.600 a mais. Então agora nós vamos tentar descobrir por que gastamos 121.600 a mais, avaliando o que aconteceu só com o chassi, né, e o que aconteceu só com a mão de obra. Bom, então vamos primeiramente comparar o quanto eu deveria gastar de chassi com o quanto eu gastei, para a gente avaliar só o chassi radiográfico, comparando o padrão com o real. Nessa primeira linha, então, eu tenho o padrão. Então foram 3.000 procedimentos, vezes um chassi por procedimento, era para gastar 3.000 chassi, a R$150, 450. Na realidade, gastamos 3.160 chassis a R$160 cada um, que deu os 505.600. Logo, comparando o que deveria ser o padrão com o que foi o real, note, temos 160 chassis a mais. Esse D vermelho aqui representa, então, que é uma variação desfavorável. E no preço de 150 para 160, R$10 a mais, também desfavorável, porque pagamos R$10 mais caro por chassi. E de 450 para 505, gastamos 55.600 a mais, também desfavorável. Bom, agora nós vamos utilizar aquelas duas fórmulas que nós vimos na apresentação das variações de preço e variação de quantidade. Lembra? Então, primeiramente, vamos ver a variação da quantidade. De acordo com a fórmula, como nós vimos na apresentação, nós vamos pegar a variação da quantidade que nós gastamos a mais de chassi e multiplicar pelo preço meta, ou seja, o preço padrão do chassi. Então, nós gastamos 160 chassi a mais, vezes R$150, que seria o preço padrão que eu deveria pagar por chassi, então isso dá R$24.000 a mais. Então, por gastar 160 chassis a mais, o impacto foi de R$24.000 a mais, por isso desfavorável. Agora, vamos ver a variação de preço. A variação de preço, de acordo com a nossa equação, ó, VP, vai ser pegar a variação de preço ocorrida unitária, que é os R$10, 150 para 160, e multiplicar pela quantidade real consumida. Então nós vamos pegar os R$10 que eu paguei mais caro por cada chassi e multiplicar pelos 3.160 chassis, por todos os chassis que eu paguei R$10 mais caro. Então isso dá 31.600. Ora, então observe, gastamos 24.000 a mais por gastar 160 chassis a mais, 31.600 por pagar R$10 mais caro. A soma das duas variações, claro, vai ter que dar os 55.600. Ok? Então aqui explicamos a variação de preço e quantidade com relação só ao chassi. Agora precisamos fazer a mesma avaliação com relação à mão de obra. Bom, vamos em frente. Com a mão de obra, vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos com o chassi. Mão de obra, vamos comparar o padrão com o real. Primeira linha está aqui o padrão. 3.000 procedimentos, 3.000 raio-x. O padrão seria gastar meia hora por procedimento, era para ser 1.500 horas. Vezes R$100 a hora, dá R$150.000. Então isso aqui é o padrão, que deveria ser. O que realmente aconteceu foram 1.800 horas consumidas, o que deu 216, ou seja, R$120 por hora. Logo, já podemos observar, de 1.500 horas para 1.800 horas, são 300 horas a mais, por isso, desfavorável. E no preço da mão de obra, o padrão seria pagar R$100 por hora. Acabamos pagando, em média, R$120 por hora, R$20 a mais, desfavorável. De 150 para 216, 124.000 a mais de mão de obra, desfavorável. Bom, agora então vamos à investigação. Olhando então o que é a variação de preço e variação de quantidade. Vamos começar pela variação da quantidade. Nossa equação está aqui, ó, variação da quantidade vezes preço meta. A variação da quantidade foram 300 horas. Então está aqui, variação da quantidade de 300 horas vezes o preço meta, ó, de R$100 por hora.
Então isso dá 30 mil desfavorável. Gastamos a mais. E na variação de preço, de acordo com a nossa equação da VP, variação de preço, vamos pegar a variação de preço ocorrida e multiplicar pela quantidade real. A variação de preço é de R$20. Então colocamos aqui R$20 vezes 1.800 horas, que é a quantidade real que nós pagamos R$20 mais caro, dá 36 mil. Também desfavorável, porque estamos pagando R$20 mais caro. Somando então, variação da quantidade 30 mil, variação de preço 36, a soma dá 66, ó, igualzinho à variação que estava ali em cima. Muito bem, agora então, que nós detalhamos a variação de preço e quantidade do material e da mão de obra, a gente pode fazer a avaliação global. Ora, nós fizemos primeiro a variação do chassi radiográfico, achamos variação de preço e quantidade, que somado deu 55.600. Depois fizemos da mão de obra, que deu 30 mil de quantidade, 36 mil de preço, que somado deu 66. A soma das duas variações é exatamente aquela variação que nós tínhamos entre quanto deveria custar 3 mil procedimentos de raio-x e quanto realmente custou os 3 mil, que a variação total, lembra, era 121.600, que nada mais é do que o somatório da variação do chassi com a mão de obra, detalhada aí o que é a variação de preço e quantidade de cada recurso. Viu como é que é importante controle de custo, como é importante o controle de custo? Aqui agora, a gente tem detalhadamente toda a variação ocorrida no mês de setembro. E mais, tenho aqui separado por responsabilidade. A quantidade de chassi, quem vai responder por isso é quem utilizou mal o chassi, né? Ou por que ele utilizou mal, deve ter uma causa. E aqui quem vai responder é compras. Por que compras pagou mais caro o chassi? E aqui embaixo, na variação da mão de obra, as 300 horas a mais, a gente vai avaliar a performance da equipe. Por que a equipe está demorando mais de 3 horas para fazer cada raio-x? E aqui embaixo, a variação do preço da mão de obra, quem vai ter que explicar isso aqui é quem está lá no RH. Por que estamos pagando R$20 a mais do que deveríamos pagar a hora? Então, aqui a gente individualiza as responsabilidades na hora da investigação, ok? Uma coisa que eu quero que você observe é que essa investigação, nesse caso, todas as variações foram desfavoráveis, tá vendo? Todos os de vermelho. Agora, no exercício que vocês vão ter que me entregar, vão fazer, pode ser que aqui tenha, então, uma variação favorável. Qual o problema? Nenhum problema. Se a variação for favorável, por exemplo, gastamos 160 chassi a menos do que deveria gastar de acordo com o padrão. Aqui seria uma variação F de favorável. Se a variação for F de favorável, não tem problema. Aqui eu ganhei, aqui eu perdi. É um menos o outro, vai me dar a variação total do recurso. Ok? Agora é com vocês. Já vou, no próximo vídeo, apresentar o exercício que vocês vão preparar para disponibilizar na nossa área de exercício. Ok? Aguarde.